Para falar sobre a condenação dos réus, vamos receber agora o professor de Direito Constitucional, André Marcília. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Vamos começar falando sobre essas penas, sobre a dosimetria. Na sua análise, realmente houve algum tipo de excesso? Bom dia, agradeço o convite, eu cumprimento toda a audiência. Olha, o excesso, né, é sobretudo, pela somatória de dois tipos penais que, na verdade, são a mesma coisa, né? Então, golpe de Estado e abolição violenta do Estado, na verdade, um está dentro do outro. Não tem como você abolir o Estado sem dar um golpe, não tem como dar um golpe sem abolir o Estado. Portanto, a somatória desses dois crimes, que a pena gira em torno de 15 anos, já resulta praticamente na pena alta ou total desses réus todos, ou da maior parte deles. Então, esse é o grande problema. Houve aqui o que a gente chama em direito de bis in idem, que é você punir duas vezes bis pela mesma coisa, idem. E isso é totalmente equivocado, isso é totalmente ilícito, embora esses tipos penais existam, tenham sido aprovados pelo Congresso, pelo Executivo à época, os próprios ministros poderiam ou deveriam até mesmo entender que eles representam a mesma coisa e fazer essa ponderação, seja no momento da dosimetria, seja mesmo no momento de entender que esses crimes fossem imputáveis aos réus. Doutor André, olhando daqui para frente, quais são as chances que as defesas têm de tentar minimizar o prejuízo ou tentar algum tipo de possibilidade de um novo julgamento? Como é que o senhor vê a possibilidade de recursos a partir de agora? Essa questão dos embargos infringentes, a gente viu aí na matéria, de fato, hoje existe uma decisão do próprio STF no sentido de que é necessário, ou seriam necessárias duas divergências de dois ministros. Mas, embora essa decisão seja do próprio STF, é uma decisão equivocada, a meu ver, porque não importa a quantas divergências ou quantos ministros divergiram, e sim a profundidade da divergência. Você pode ter 4 ministros divergindo e ela ser absolutamente sem qualquer qualidade a divergência, ou pode ter um só e essa divergência ser profunda. A divergência do ministro Fux é profunda, ela avança não apenas no mérito, mas sobretudo na questão processual que tange a incompetência do STF. O ministro Fux, ele diz algo que eu acho que é bem, no próprio voto, bem ilustrativo, que é assim, bom, se o ex-presidente, se o Bolsonaro foi punido por atos dele como ex-presidente, isso deveria estar na primeira instância. Se foi punido por atos dele como presidente, isso devia estar no plenário, ou seja, em uma ou outra situação, na primeira turma é que não deveria estar. Isso é algo que é bastante ilustrativo e pode até mesmo ensejar uma revisão e até uma anulação desse processo todo. Então, o tamanho dessa divergência e essa decisão sobre serem duas ou uma divergência necessárias para levar o caso ao plenário com esses embargos infringentes, isso pode fazer sim com que eles revejam essa decisão. Veja, quando foi dada essa decisão a respeito das duas divergências serem necessárias, boa parte dos ministros que hoje estão no STF lá não estavam, não decidiram sobre esse tema. Eles vão ter que revisar, portanto, essa questão de se cabe ou não uma ou duas divergências, e nesse momento isso pode ser uma porta de entrada para o caso seguir ao plenário e o plenário reavaliar o caso. Agora, se isso for feito, a gente precisa também dizer isso, daqui a um mês, e o tempo do judiciário a gente não sabe se esse recurso vai poder ser reavaliado daqui a um mês ou daqui a 3 anos. Se isso for feito daqui a um mês, o plenário que hoje está no STF não vai acompanhar o Fux pela expectativa que a gente tem, pela própria demonstração que os ministros dão. Se isso for feito, talvez, num outro STF, a gente no próximo governo pode ter outras nomeações ao STF, pode ter, inclusive, ministros que sairão, enfim, numa outra composição do STF, talvez isso possa acontecer. Agora, doutor, em relação, por exemplo, à situação deles pós-pena, como é que vai funcionar a decisão, por exemplo, de colocar Jair Bolsonaro na papuda, qual tipo de prisão ali ele vai ser destinado? E eles ainda vão passar também por um processo, os militares, né, especialmente ali no Superior Tribunal Militar. Como é que funciona?
Olha, Márcia, a decisão sobre onde vai ser cumprida a pena é do STF. Então, se vai cumprir na Justiça Militar, se vai cumprir na Papuda ou se vai cumprir em algum outro lugar, é uma decisão que compete ao STF, que foi quem julgou o caso, independente dele ser, do ex-presidente ser militar. O ponto aqui é que, bom, primeiro, esse cumprimento da pena só acontecerá quando houver o trânsito em julgado. A pena só começa depois de, portanto, não haver mais chance nenhuma de recurso. E até lá, o Bolsonaro seguirá provavelmente preso, mas preso cautelarmente, ou seja, preso na sua casa, preso domiciliarmente. Essa situação posterga-se, portanto, até o fim do julgamento, até não haver mais recurso. Depois disso, a gente conversa sobre essa questão do cumprimento de pena. E aí é o seguinte, ex-presidente não tem direito a uma cela especial. Nossa legislação não protege ex-presidentes, mas a tradição, por uma questão de segurança, o STF tem, por tradição, portanto, levado ex-presidentes, aconteceu no caso do Lula, inclusive, e aconteceu também no caso do Michel Temer, que foram ex-presidentes que chegaram a ser presos, e nesses casos eles levaram essas pessoas a uma sala especial, uma sala reservada para preservar tanto a eles quanto ao seu eleitorado, ao seu público. Eu espero que o STF tenha o bom senso de fazer a mesma coisa nesse caso. Até, repito, por uma questão de segurança do presidente e do seu eleitorado. Até no caso do Collor mesmo, né? A gente tem um tratamento mais ou menos similar ao que o senhor está citando. Rapidamente, para a gente fechar a nossa conversa, doutor André, o The New York Times trouxe um artigo dizendo que o Brasil fez o que os Estados Unidos não fizeram em relação à ocupação do Capitólio. O senhor vê similaridade ou não? Veja, eu vejo similaridade no sentido de que lá houve uma manifestação lícita, uma manifestação pública, e houve depredação, claro, isso não é lícito, mas não houve uma tentativa de golpe de Estado, assim foi lá reconhecido, e aqui não. Aqui a manifestação foi, vamos dizer assim, a similaridade nesse sentido de que houve uma manifestação também pública, com alguma depredação, e, no entanto, aqui foi entendido isso como um golpe de Estado. É bom que se diga, inclusive, que lá na invasão do Capitólio, né, o presidente, à época o Trump, ele inclusive se manifestou a respeito daquilo, tuitou a respeito, e aqui o Bolsonaro sequer fez isso. Então, existe um claro exagero aqui, um excesso abusivo do Poder Judiciário no entendimento do que aconteceu no dia 8. A meu ver, aqui dentro do Brasil, não é, esse dia 8 foi tratado como uma espécie de isca para se politizar o julgamento do Bolsonaro e dos demais réus e do entorno do Bolsonaro. Muito obrigada, doutor André Marcília, pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Jornal da Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Muito obrigado. Um abraço a todos.